Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo violência doméstica. No primeiro bloco, conhecemos as nossas 4 convidadas, que aqui estão, a delegada Raquel, a Bianca, a Fátima, a Cláudia. E eu quero iniciar esse bloco falando justamente sobre as várias, inclusive lá naquele texto inicial eu citei elas, né? As várias violências, porque quando fala violência, acha que é só a agressão, é só o olho roxo, é só... Não, são várias violências que acontecem dia a dia. A própria Lei Maria da Penha, ela tipifica as formas de violência, né? Então, tem lá a violência física, eu tenho a violência psicológica, né? Eu tenho a violência sexual, a violência econômica, né? E todas elas são formas de violência. Claro que... de uma forma, como disse antes, bem cultural, nós acabamos entendendo que só a violência quando se bate, quando deixa uma sequela física. Mas não é verdade. Até porque, muitas vezes, a sequela psicológica ela é muito pior. Porque a sequela psicológica ela vai aniquilando a pessoa de tal forma que ela vai se sentindo cada vez mais desqualificada, né? Menos pessoa, né? E aí, com isso, ela acaba ficando impedida, ela não se sente capaz de ir em busca, né, o de um dano auxílio. É bem maior. O dano é bem maior. Né? E a violência sexual também. Né? A história de que... a história conta, né? A história de que o homem é o dono da mulher, né? Ele pode tudo, né? Inclusive ter relações contra a vontade dela, isso é bastante grave, né? E, sem dúvida, a questão econômica. Eu sou professora de Direito de Família, de Trabalho, e eu brinco com os meus alunos, porque lá no capítulo dos direitos da mulher tem um artigo da CLT que diz o seguinte, que a mulher não precisa mais pedir autorização para o marido ou para o pai para trabalhar. Isso ainda isso consta na nossa legislação do trabalho, isso é um resquício numa época, né, anterior a 1962, é verdade, mas que consta lá, como se a gente ainda, né, a mulher ainda precisasse desse apoio. Nós sabemos que muitas vezes isso acontece ainda, né, ela ainda precisa pedir autorização, né, porque nós temos essa sensação de que o marido é o dono da mulher. Fátima, na questão ali da coordenadoria da mulher, também no conselho da mulher, com certeza, essa questão do dano maior que a gente estava comentando, deve ter aparecido muitas situações, né? Que não é só a questão da agressão. Agressão, até uma semana, 2, passou o olho roxo, tudo ok. Agora, tem agressões sentimentais, agressões intelectuais, enfim, que fica a pessoa tendo que depender de um remédio, por exemplo, o resto da vida. Sim. Inclusive, as estatísticas mostram que as mulheres, podem permanecer sob a violência em torno de 8 anos, até pedir ajuda. Por quê? Porque elas estão passando pelo processo. Primeiro começa com a questão da violência psicológica mesmo e a violência moral. E aí depois vai partindo, vai deixando a mulher cada vez mais submissa, né? Ela vai pressionando, vai acabando, vai matando ela aos pouquinhos. Como a Cláudia falou, vai matando aos pouquinhos ela como pessoa, né? Chega num ponto que a agressão física para ele é barbada fazer, né? Porque ela já não consegue, ela não tem forças mais, né? Então se leva um tempo muito grande até se pedir ajuda. O que acontece, como a delegada Raquel falou, como tem mais divulgações, né? Acaba que hoje em dia se tem quebrado um pouco esse paradigma, né? Mas ainda é difícil, né? E falando disso, da denúncia, baseado naquela informação que tu trouxe no início do programa, com aqueles relatos ali, dessas mais de 60 mil denúncias, né? Na realidade, gera a cada 7 minutos uma denúncia no Brasil. A cada 7 minutos. Então, as pessoas estão denunciando mais, né? E como a Bianca falou, não é que a violência sempre existiu. Agora que as portas de entrada para essa mulher estão surgindo com mais força, elas estão se sentindo mais seguras para fazer isso, né? E uma coisa importante também que mudou foi a terminologia, né? Hoje nós temos uma terminologia para definir a questão quando a mulher é assassinada. Antes se falava assim, homicídios, mas o homicídio, pela questão da palavra, por si, está se referindo ao homem, né? Então, nós já temos uma palavra para isso, que alguns chamam de feminicídio, mas também se aceita hoje o femicídio, né? Mas o correto, eu acredito que seja ainda o feminicídio. Então, hoje a gente já fala nesses termos. E complementando, eu queria pegar o gancho em relação a uma questão anterior que tu estava falando, mas em relação a essa questão do feminicídio e do homicídio, eu também acho importante, né, dizer que existe uma diferença importante, porque não sei quais são os dados agora, mas existem levantamentos, né, de que o número de mortes de mulheres é muito maior aquele cometido por
pessoas próximas, homens próximos das suas relações, né? Já os homens são assassinados na rua por desconhecidos. E aí tem uma questão importante em relação à própria questão da violência doméstica contra a mulher mesmo, e essa questão cultural toda, né? Sim. E aí a gente vai entrar também numa outra questão, né, que tange toda a questão familiar. Que quando essa mulher chega a ser assassinada, e normalmente ela tem filhos, né? O que vai acontecer com essas crianças? Provavelmente essa pessoa, se ele é o pai dessas crianças, ele vai ser preso. Então essa criança vai ficar sem mãe e sem pai. E como é que esse homem não pensa nesses filhos? Ele simplesmente não pensa. O objeto dele é aquela mulher, ele vai matar aquela mulher. E é isso que a delegada estava tentando falar no início, né? Que ele não tem mais jeito. Aquele que ela estava se referindo é essa pessoa que ele é um agressor e ele não tem mais jeito. E ele tá obcecado, ele vai matar aquela mulher. Não interessa se ela tiver 3 filhos, se tiver 4 filhos, se tiver 5 filhos, ele não vai se importar com isso. Eu não sei de onde é algo que talvez a psicóloga possa falar, mas é um foco, ele fica obcecado naquele objeto que é aquela mulher e vai matá-la. E aí a gente tem estatísticas, acho que foi em 2012, que levantaram de quantos órfãos, às vezes dizia assim, órfãos da violência doméstica. Né? Então, um absurdo. Então, eu trouxe esse tema para as pessoas terem a noção, que não está falando só da mulher, está falando da família, da destruição dos valores, da destruição daquilo que as pessoas chamam da célula máter da sociedade, né? Que essa violência está dentro de casa e como ela é destrutiva. Por favor. Complementando a Fátima, uma estatística, a maioria absoluta das vítimas de feminicídio não registraram ocorrência, né? Isso, assim, é um dado que nos chama muita atenção, né? Por isso, assim, eu digo sempre, é importante denunciar, né? Eu não tenho os dados certos, mas acredito que no ano passado, aqui em Novo Hamburgo, não foram muitos casos. No máximo, 5 casos, né? Até porque quem trata é a Delegacia de Homicídios. Mas eu lembro que todos os casos que eu olhei, nenhum deles tinha ocorrência. Algum registro anterior. Então, assim, elas não sofreram violência antes? Claro que sofreram. Elas vinham já de um grande histórico, entre no que as gurias estão falando, baixa autoestima, que não tem mais força de procurar ajuda. Então, é importante procurar os grupos, o que nós chamamos hoje de empoderamento das mulheres, né, para que elas possam se sentir em condições de sair daquele círculo, né, de violência. Cláudia. Falando sobre a questão da família, também é importante que a família tenha consciência, não a família, aquela célula, pai, mãe e filhos, né? Mas os avós, toda aquela família extensiva tenha consciência daquela violência. Porque, na verdade, muitas vezes eles sabem que a mulher sofre algum tipo de violência, mas se omitem. Né? E não é incomum a gente escutar, né? Não, mas o que tu fez para o teu marido te bater? Né? Quer dizer, como se a mulher preocupação foi o que ela fez e não a ação dele. Né? Si, exatamente. Né? E aí, o que acontece? Às vezes a mulher não tem a quem socorrer, no seu contexto familiar, e então ela vai sofrendo quieta, porque ela vai sair de casa para ir aonde? Ela se sente vulnerável. Se ela trabalha, ela fica pensando, mas o que eu vou fazer? Onde é que eu vou sair com os meus filhos? Né? O poder público auxilia, mas também com limitações. Se ela não tem o auxílio da sua família extensiva, né, dos seus genitores, dos seus irmãos, ela se sente solitária. Então, ela segura o quanto pode essa violência. Né? Por isso que, assim, na questão, voltando à educação, porque nós não podemos afastar isso, né? Primeira coisa, ela reconhecer que ela sofre violência, né? E conseguir abrir os olhos e ver de que forma ela pode sair dessa violência. Né? Agora, Cláudia, falando dessa questão de educação, pensando num sentido amplo da palavra, né? Acho importante a gente também ter a questão, da lei, do denunciar, que são extremamente importantes, mas não são o único caminho no sentido de que ele dá conta de tudo. Né? Então, penso que assim, isso da educação,
implica em as pessoas conhecerem, sim, tudo isso, conhecer o que é violência, mas também se implicarem. Por exemplo, existem estudos que indicam que os homens pouco ou menos que as mulheres circulam ou frequentam ou aderem aos serviços públicos de saúde. A mesma coisa em relação à assistência social, né? Bom, tem as situações graves, como a Raquel diz, né? Mas tem aquelas situações que são do cotidiano, que envolvem uma questão cultural, histórica, social, individual e relacional, que, bom, cada um, né, desses âmbitos todos, públicos e da sociedade civil, poder estar próximos também, né? Bom, a gente tem lá no judiciário esse dispositivo dos grupos, mas poder escutar esses homens também e poder interferir nisso e ponderar a questão de como lidam e, bom, eles poderem ter nos seus pares que essa situação é complicada em relação a como lidam com a sua filha, com a sua mãe, com a sua mulher, enfim. Também, né? Acho que é uma questão bem importante que se esteja atento. Eles têm um histórico também, né? Eles não se tornaram violentos de um dia para o outro, né? Eles provavelmente lá na sua infância, né? Melhor de qualquer um pode nos dizer isso. Eles também viram questão de violência. Muitas vezes eles sofreram e viram, né? A sua genitora, a sua avó também sofrendo violência e vem com essa ideia de que, bom, é normal. É assim, né? É assim que as coisas se resolvem. Né? Eu quero puxar agora uma outra questão que a gente ouve muito, quem tem essa luta pelos direitos das mulheres, né? Nos questionam muito. Tá, mas olha só, as perguntas que nos fazem. Né? Tá, mas olha só, a fulana, eu conheço alguém, ou a minha parente, né? Sofreu violência... os outros. Mas apanha lá... Um amigo meu. Apanha e a gente já ajudou e ela volta para o companheiro. Né? E daí, de novo, ela vai apanhar e ela volta de novo. Bom, isso também tem estudos, tem pessoas que trabalham sobre isso, né? E se dedicam a estudar. E eles definiram que se chama tem um ciclo da violência, né? Aonde a pessoa entra mais ou menos dessa forma. Ela tem um momento de crise, né? Que vai gerar uma tensão, que daí é a agressão, e depois volta para uma outra ponta, que é a lua de mel, que é quando o homem se arrepende, ele se ajoelha na frente, ele jura amor eterno, e que o que ele fez aquilo foi só por ciúme. E ela, por ser uma pessoa totalmente emocional, ela vai aceitá-lo de volta, mesmo que ela esteja arrebentada, por dentro e por fora. Né? Mesmo que ela tenha ido na delegacia, mesmo que ela tenha ido até no Poder Judiciário, ainda ela volta atrás. Né? Por toda essa questão emocional, e essa violência vai acontecer de novo. Pode demorar 3 meses, 4 meses, mas vai acontecer a mesma coisa. Vai começar alguma crise, ou é um batom que ele não queria que ela usasse. Coisas, às vezes, bobas, né? Que vai passando e vai de novo dar a crise, de novo dar a tensão, e eles vão de novo para a lua de mel. Então, o que a gente chama é essa informação que a gente dá para as mulheres para que elas quebrem o ciclo. Para que elas digam, não é assim que funciona. Né? E para que não continue naquele ciclo. Né? Então, essa dependência que a mulher tem emocional daquele parceiro, ela tem uma dependência emocional ou outras dependências, porque a gente fala muito na dependência financeira, econômica, porque ela não trabalha. Não, às vezes ela trabalha, às vezes ela estuda, e ela está nessa violência também. Né? Mas existem outras dependências, que além da emocional ainda tem a dependência sexual, né? Que pouco se fala. Então, aquele casal que se entende, eles dizem aquelas coisas, não, mas a gente se entende, mas estão sempre naquela doença ali, um agredindo o outro. Né? Então, existem explicações para isso, e o nosso papel, enquanto gestores, enquanto que atuamos com essas vítimas, é estar orientando e fortalecendo elas para que elas possam quebrar e se empoderar e dizer, não, isso eu não aceito mais, quer ficar comigo, é assim. Né? E aí tem que ter todo um processo para ajudá-la nesse caminho. E o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência é para isso. Lá tem assistente social, lá tem psicólogo. São vários profissionais. São profissionais que vão estar dando, vão estar dando a escuta e vão estar orientando. Porque a maioria das mulheres ela não quer separar, ela quer que ele mude. É a palavra que elas usam. Né? Então, ele assim, vai mudar. Ele vai mudar. Tem a questão do alcoolismo, né? Exatamente. Justifica-se, às vezes, elas mesmas justificam, não, mas só quando ele bebe. Sim, mas quando ele bebe, ele não bate em outras pessoas, só bate em você. Né? Então, você permite ainda. Então, tem que começar a fazer uma... E elas, depois que elas começam a se posicionar diferente, elas mesmas ficam impressionadas. Como dá certo?
quando elas aprendem como elas têm que se posicionar, começa a mudar, porque a maioria não quer separar, porque elas querem viver com aquele homem, ela escolheu aquele homem, ele é o pai dos filhos dela, né? E aí ela vai, às vezes ela só toma atitude quando aquela agressão parte para cima dos filhos também. Diz que muitas morrem sem denunciar, porque elas ficam ali esperando os filhos crescer, e quando a violência vem para cima dos filhos, daí elas se movimentam. E tem a questão também da mãe ou vó, enfim, uma pessoa acima também não denunciar, delegada, pelo fato de, não, mas o meu marido era assim, o meu pai era assim com a minha mãe, quer dizer, isso já vem da cultura, né? Então, minha filha, acalma que isso é passageiro, enfim, tenta amenizar ali a situação e não sabe nem administrar a gravidade que é, né? Exatamente. Na verdade, nós chamamos de famílias desestruturadas, né? Se tu vê hoje um casal, como a Fátima falou, num ciclo de violência, tu vai ver qual família que eles tiveram. Normalmente foi uma família desestruturada. Só vamos fazer um parênteses aqui. A gente está falando em família desestruturada, mas a violência tem em todos os níveis, né? Sim. Mas, enfim, acabam buscando outra forma, psiquiatra, enfim, quem tem dinheiro, mas existem todos. Mas tem muito isso, sim, Cláudio. E família desestruturada, só para mais um parênteses, não é só a da favela lá. Não, Tem não. da Maurício Cardoso, por Exatamente, exemplo, da exatamente. nossa Beverly Hills aqui, que eu costumo chamar. E tu sabe, assim, ó, que tem, mesmo na Maurício Cardoso, não, essas famílias elas têm procurado mais a delegacia, porque até uns anos atrás não se via, né? Era o da favela mesmo. Hoje o pessoal tem procurado, graças a Deus, né? Raquel, às vezes essa desestruturação não é aparente, né? Pode ser essas questões da violência, assim, às vezes acontecem no apartamento do lado do teu, uma família muito organizada, alguém muito respeitado na comunidade. Sim. Pode ter uma forma muito complicada de se relacionar, né? Sim. Isso acho que é importante um pouco para quebrar um estereótipo de agressor e de violência, né? De Sim. circunstância de violência. Mas não é difícil de acontecer de às vezes filhas procurarem a delegacia porque não aguentam mais a violência e depois chegam em casa, desistem. E por quê? Tu vai ver, porque eu conversei com a minha mãe acha que eu preciso dar um tempo, dar uma segunda chance, até porque a mãe já sofreu aquilo ali, vem. Então, isso é comum, sim. Como acontecer. Outra questão também, nós comentávamos no intervalo agora, a questão da continuidade do processo. Eu queria que a senhora colocasse para a gente. Vai lá, denuncia, inicia o processo, na primeira audiência já volta atrás, já não, está tudo bem. Naquela perspectiva, né, de ele vai melhorar, ele vai mudar. Exatamente. Hoje, infelizmente, nós temos um índice muito alto de desistência, né? Cerca de 80%. Né, das mulheres desistem. Então, assim, elas procuram a delegacia, concordam toda, a gente encaminha para a coordenadoria, encaminha para todos os programas de atendimento, faz todo, muitas vezes até representa pela prisão, enfim. Aí, quando chega na primeira audiência, elas voltam atrás. Esse índice, então, de 80% é bem complicado. Aí, o que acontece? Desiste na primeira audiência. Passa um tempinho, normalmente é o tempo de 6 meses, né, da lei, começa tudo de novo, ou até antes disso, né, e elas voltam para a delegacia. Aí, o que é muito comum nós ouvirmos lá na delegacia? Mas eu já registrei várias ocorrências, ninguém fez nada, sabe? Então, às vezes, eu dou uma de psicóloga, sabe? Eu chamo, peraí, você registrou várias ocorrências, mas o que tu fez lá no fórum? Né? Tu deu continuidade àquele processo ou tu acordou que tu ia ficar com o teu prazo ali de 6 meses? Não, concordei. Eu disse, então tá. Em termos práticos, vamos falar em termos práticos, isso significa assim, passado nesses 6 meses, ninguém vai mexer no teu processo. O juiz não vai mexer no teu processo, a delegacia não pode fazer nada, não pode mexer, e passados esses 6 meses, tudo é arquivado.
Que é o tempo que ela tem para decidir se quer representar Exatamente. criminalmente ou não. Então, né? isso assim, eu acho que as mulheres têm que saber, porque elas vão, elas decidem dessa forma e depois elas voltam a dizer que não se fez nada. Né? Não, se fez, mas ela decidiu assim. Né? E ninguém pode fazer e chegar, a não ser a lesão corporal que nós estávamos conversando, né? A lesão corporal, sim, incondicionada. Mas, no caso de uma ameaça, por exemplo, tudo fica parado. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo, é isso, Rodriguinho? E, na sequência, a gente volta, então, para o terceiro bloco do nosso canal aberto dessa semana, debatendo a violência doméstica. São 4 pessoas muito bem capacitadas para debater esse importante assunto aqui. E a gente volta na sequência com o terceiro bloco do canal aberto dessa semana.